Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está começando agora mais um episódio do podcast Praticamente aqui do IESB. Eu sou Andreus Neri, estudante de jornalismo aqui na Faculdade IESB. E aqui ao meu lado hoje nós temos o Wendel Maurício de Lima. Wendel, muito obrigado por vir aqui hoje. Ele que acabou de terminar o mestrado dele aqui com a gente no IESB em Gestão Estratégica de Organizações. E ele também que é diretor Holding de Executivos da Brasal. É isso mesmo, Wendel? Isso, diretor executivo da Holding Brasal. Da Holding Brasal, isso, exatamente. Perdão. Wendel, se apresenta para o nosso público, então, um pouco quem você é, como é que foi aí, qual é a sua formação, suas formações acadêmicas, seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente de forma resumida nesse começo. Bom, eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação na área de finanças. E agora eu tive a honra de terminar o mestrado aqui no IESB em Gestão Estratégica de Organizações. Né? Um desejo, que eu tinha comentado com você antes da entrevista, um desejo antigo meu de fazer o mestrado, né? De poder estudar um pouco a parte acadêmica, né? E tudo. E foi um desafio muito bacana, um desafio grande, mas no final deu tudo certo. Você aí, aluno que está nessa luta, confie que vai dar tudo certo no final. Né? 2 anos e meio de luta. 2 anos e meio, tive professores fantásticos. Realmente o IESB é uma escola que foi bastante provocativa em vários sentidos. E foi o que eu estava buscando. Eu trabalho numa organização, nas empresas Brasal, eu respondo por uma área da organização que é responsável por buscar inovação de uma forma geral, mas principalmente fazer o aprimoramento do modelo de gestão organizacional. Né? E o tema que eu desenvolvi na minha monografia, que é transformação digital, era um desafio muito forte que estava assim, na época, e ainda continua, né? A gente não vai parar nunca mais com isso. E eu né, querendo retomar o meu mestrado, fazer o mestrado, e com esse tema pulsando na empresa, e eu juntei essas duas coisas, né? Então foi importante por isso. E aí hoje eu estou aqui, né? Eu agradeço a oportunidade, a Flávia, todo o corpo aí dos professores, que puderam oportunizar esse momento aqui de compartilhar um pouquinho com vocês o meu trabalho, que eu tenho certeza que é um trabalho que engrandece a instituição, engrandece a Brasal e outras tantas instituições que eu tive a oportunidade de entrevistar e pesquisar durante esse período. Interessante, vamos abordar sobre isso. E nós que agradecemos aqui a sua presença, que vai nos enriquecer muito também, com certeza. Wendel, antes um pouco, a gente falando mais para o nosso público mais leigo, essa área de gestão estratégica de organizações, o que ela busca trabalhar ali nas empresas? Explica para a gente, por favor. Então, a proposta do mestrado, a gestão estratégica das organizações, ela foca pilares que dizem respeito à gestão organizacional de uma forma mais abrangente. Então, ali dentro você tem planejamento estratégico da organização, ou seja, você olhar para o futuro, desenhar um plano para esse futuro por meio de ferramentas. Né? Então, temos vários teóricos, autores e pesquisadores, e isso a gente leva para dentro da organização e faz o nosso planejamento estratégico olhando a organização para o futuro. A gente poderia dizer, então, que auxilia na tomada de decisões... Olhando para o futuro. Para o futuro, exatamente, da empresa. Mas, além disso, também tem a parte ligada à gestão de pessoas, né? A parte de gestão organizacional das pessoas, está ligado ao processo também de inovação, de empreendedorismo. Então, é uma cadeira bastante abrangente, muito apropriada para executivos ou para profissionais né, de empresas, sejam elas públicas ou privadas, que buscam o aperfeiçoamento das suas organizações. Então, e você trabalhando em uma empresa, acho que melhor do que ninguém também pode falar, qual a importância dessa área para as empresas hoje em dia, especialmente hoje em dia? Então, assim, essa cadeira de gestão estratégica de organizações não é uma cadeira nova, né? Ela vem ao longo de várias décadas, aí, ou mais de centenas de anos, sendo aperfeiçoado, né, em todos os dias. Né? Mas o que hoje, acho que o divisor de águas numa organização que tem o que não tem isso como um pilar estratégico, um diferencial, é a questão de olhar para o futuro. Né? Então, ambiente competitivo, ambiente concorrencial, novas ferramentas chegando, novos hábitos dos consumidores chegando.
Então, muitas vezes, no passado, a gente tinha monopólios ou tinha um produto e era aquilo, pronto, acabou. Hoje o cliente não. Hoje o cliente escolhe o que ele quer. Ele que vai definir, muitas vezes, o produto. É ele que vai direcionar as organizações para se adaptarem às suas necessidades. Então, o jogo inverteu, né? As organizações no passado eram muito fortes, muito poderosas, e hoje não. Hoje o mercado e o cliente está mais empoderado. A gente costuma dizer esse termo mais atualmente, né? O cliente está muito empoderado. Então, as empresas que buscam o seu aperfeiçoamento precisam estar atentas a essa gestão estratégica de olhar para o futuro e ligando aqui um pouco já ao meu trabalho, a transformação digital, né? Então, as organizações precisam ter esse olhar da transformação e a transformação digital para poder se adaptar. E, dentro desse contexto, o curso e as matérias relacionadas à gestão estratégica de organizações possibilitou assim, os alunos, e no meu caso aqui, estudar e aprofundar nesses temas e trazer aí uma linha de pesquisa que fosse interessante, né, para a sociedade e principalmente para as empresas ou para a empresa que eu trabalho. Tá? Certo. Não, e é justamente sobre esse trabalho agora seu que a gente vai falar. Você só me empresta esse seu caderno aqui para eu ilustrar para o nosso pessoal aí que está nos vendo e nos ouvindo. Tá aqui o trabalho dele, o papel da liderança na implementação da transformação digital em empresas tradicionais. Esse aqui, gente, ó, dá para ver que tá bem fininho, né? Não deve ter dado trabalho. Mas, Wendel, eu queria justamente que você falasse então um pouco agora sobre essa dissertação que você fez, né? Como é que foi, primeiro, a escolha desse tema? Então, como eu já mencionei, na organização que eu trabalho, a gente está vivendo um momento que buscava sair um pouco da caixa, né? Vamos falar assim, da caixa interna. E a gente começou a se aproximar do ecossistema de inovação. Então, a gente está falando aqui de startups, de universidades, de empresas que muitas vezes elas buscam produtos inovadores, né? E aí você fala assim, poxa, mas você hoje está numa empresa que é tradicional, né? Eu trabalho em uma empresa que fabrica bebida, vende carro, constrói prédio, vende combustível e produz energia. Tudo negócios tradicionais. O que tem a ver com a transformação digital? Na verdade, hoje, a transformação digital está permeando tudo na nossa vida, né? Então, a gente está falando de internet das coisas, ou seja, você fazer uma compra pelo celular. A pandemia acelerou muito isso, né? E, então, todos esses novos elementos trazidos, né, pela transformação digital, internet das coisas, big data, data lake, robotização, inteligência artificial, está provocando nas organizações, sejam elas tradicionais, como as que eu trabalho e as que eu pesquisei também, seja qualquer organização, seja nossa vida pessoal, a transformação digital está trazendo mudanças profundas. E as empresas que não se adaptarem a isso, elas estão fora. E esse desafio nós, gestores lá da Brasal, encaramos de frente. E aí nós começamos um processo, nós montamos grupos de trabalho, comitês, fomos estudar, fomos trazer conhecimento para dentro da organização para poder desenvolver essas competências dentro da empresa. E coincidiu com a entrada do mestrado. Então, aí eu pensei, poxa, tem tudo a ver. Eu desenvolvi um trabalho para a minha organização dentro do mestrado. E aí, a linha de dissertação que eu escolhi, junto com meus orientadores, foi o papel da liderança nesse processo. Então, eu foquei a visão de competências empresariais e competências comportamentais sob o olhar da liderança para o processo de transformação digital, com esse olhar para as empresas tradicionais. Então, eu não estou falando aqui de startups ou empresas, né, que a gente está falando aqui que já nasceram digitais. Eu estou falando de empresas que nasceram antes dessa era digital, né, que a gente chama até de entre aspas, de analógica, e hoje estão buscando, cada um à sua maneira, cada um da sua forma, esse processo de transformação digital. Certo. Você falou aí, então, que abordou na sua dissertação a importância dos líderes, né? Em todo esse processo. Então, qual foi a conclusão que você chegou? Qual o papel do líder nessa jornada aí, então? Então, para falar do papel do líder, a gente tem que dar um passo antes, que é falar da questão da cultura organizacional, né? Então, o líder,
ele faz parte do contexto da cultura organizacional. Então, quando a gente fala do exercício da liderança, ou papel do líder, a gente está falando muito do exercício da cultura organizacional. E esse processo de transformação, seja ele transformação digital, seja ele qualquer processo de mudança organizacional, ela passa muito pelas pessoas e pelo exercício da liderança, atuando na cultura organizacional. Então, você não consegue fazer um processo de transformação se você não começa pelo líder. E você não faz um processo de mudança organizacional se você não começa a alimentar a cultura organizacional com esses novos elementos. E é um processo que você não faz goela abaixo. Tem que ser um processo diário, contínuo, e tem que ser uma coisa autêntica, não pode ser uma coisa forçada. Tem que ser um movimento que estimule novos hábitos, novos pensamentos na organização. A autoliderança tem que dar permeabilidade para as pessoas pensarem diferente, dar ouvido às novas ideias, né? Aí surge o choque de gerações, né? De pessoas mais antigas, pessoas mais novas na empresa. Por exemplo, a Brasal vai fazer o ano que vem 60 anos. Você imagina que tem colaboradores lá com a gente com 30 anos de casa, 40 anos de casa. No meu caso, por exemplo, eu estou 25 anos na empresa, com pessoas que estão chegando agora, né? Que acabaram de sair da faculdade, da universidade. Então, esse choque de ideias, de pensamentos, ele é muito rico e importante para mover a cultura organizacional, né? E então, a gente estava falando aqui antes da entrevista, né, que não existe uma fórmula certa, porque você até estava falando, né, que cada pessoa vai ter ali a sua característica, cada equipe, cada empresa vai ter um corpo de funcionários, de líderes, de diretores, enfim, afins, que vai ter a sua própria característica. Então é isso, não tem uma fórmula certa para aplicar em uma empresa para realizar esse processo, né? Infelizmente não, mas a gente tem assim grandes universidades, grandes estudiosos teóricos que nos dão ali uma linha mestre, né? E a gente pega aquela linha mestre ali, aquela direção e aplica na organização, né? No nosso caso aqui, eu apliquei 3 correntes, uma na área de pessoas e outra na área de tecnologia, outra na área de gestão. E esse conjunto, né, de ideias e teorias possibilitou a gente desenvolver um arcabouço teórico que eu submeti uma avaliação organizacional, né, de algumas organizações, e nisso eu tirei um pouquinho o grau de maturidade dessas organizações para a implementação de transformação digital. E aí eu descobri exatamente o que você está comentando. Não tem uma receita de bolo pronta para a organização. Existe um processo adaptativo, evolutivo, que a empresa tem que dar passos nesse sentido. E a conclusão que eu cheguei foi essa. Assim, a gente tem uma linha mestre, no caso da minha monografia, quem puder depois acessar e ter acesso, eu peguei 7 pilares estratégicos, e esses pilares dão um norte do que a gente pode desenvolver nesse pilar de transformação digital, ligado ao uso de dados, mídias sociais, uso de informações para tomada de decisão. E aqui tem vários elementos aqui que norteiam esse processo de transformação digital em organizações tradicionais. Certo. Só uma coisa antes, a gente está falando aqui de transformação digital e lá no começo você tinha falado que a pandemia acelerou muita coisa, né? Queria que você falasse um pouco mais a fundo sobre isso. Como é que foi que a pandemia deu esse empurrão aí para a transformação digital, que já imagino que já estava um processo contínuo, né? Quando a gente fala da transformação digital, desde a evolução do homem, a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, até a atual 4ª revolução industrial, ela provoca nas organizações e provoca na sociedade mudanças, né? Então, é um processo contínuo. Mas o que eu pude observar lendo e observando e estudando o assunto é que da noite para o dia você se viu preso em casa. E tudo aquilo que a gente falava, né? Agora vamos trabalhar de home office, quem sabe? Vamos trabalhar à distância. As reuniões, né? Todas eram... Imagina, eu saía daqui para São Paulo, pegava voos aqui de 1h30, passava o dia inteiro para reuniões de 2 horas. E não tinha uma tecnologia que permitisse ter qualidade em reuniões, né? Sim. Ou até tinha, mas não, assim, tinha a tecnologia, mas não era da cultura. Não era usual, né? Não era usual. Certo. E aí veio a pandemia e falou assim, não, agora todo mundo no seu quadrado e as coisas não podem parar. Não tem escolha, né? Não tem escolha. Você não pode ir mais para o restaurante, como é que você vai, né? Você
vai consumir serviços ou comprar produtos, e agora? E aí, tudo aquilo que já tinha uma iniciativa em andamento ou já estava acontecendo, a pandemia veio e acelerou. Não teve nada novo na pandemia, mas a pandemia, né, infelizmente, por um lado, felizmente, por um lado, infelizmente, mas ela acelerou todos esses processos que já estavam em andamento. E a sociedade adaptou. E a sociedade ela tem um processo de evolução e adaptação, né? E as organizações empresariais também se adaptaram. Então, hoje a gente está falando, por exemplo, modelo híbrido, né? Sim. Organizações, por exemplo, fecharam salas, escritórios, hoje estão de home office. Até tem um problema bom, né? Porque não tem mais os espaços abertos, né? E aí tem que ficar de casa mesmo. E possibilitou aumentar a produtividade, o consumo de serviços, de produtos também mudou sobremaneira, até a forma de também de comprar alimentos também, né? A gente viu aí plataformas de venda né? pela internet acelerando muito. Então, eu acredito assim, que a pandemia ela não veio mudar, ela veio acelerar. Né? Ela veio acelerar esse processo que já vinha acontecendo. E você acha que as empresas se adaptaram rapidamente, especialmente desse começo de pandemia para cá, a essas transformações? Eu acho que houve empresas que se adaptaram mais e outras adaptaram menos. Sim. E algumas, infelizmente, ficaram pelo caminho, né? Então, aquelas empresas que conseguiram ter um olhar rápido em relação a isso, ter um olhar de urgência e de importância, deram importância a isso, conseguiram passar pela pandemia de forma mais saudável, financeiramente, economicamente, porque algumas delas perderam receita, né? Outras até aumentaram a receita, né? Teve casos de todos os tipos, mas eu acredito que as mudanças que a transformação digital acelerada pela pandemia nos trouxe, ela deixou legados na sociedade, deixou legados na gestão das empresas, que elas não vão voltar mais atrás, elas são daqui para frente. Houve um divisor de águas. Sim. Acho que antes e depois as organizações mudaram sobremaneira. E mudaram em todos os sentidos, na forma de encarar os desafios da sociedade, na forma de encarar os riscos empresariais, na forma de enxergar a questão da adaptação. Por exemplo, a questão das metodologias ágeis, né, que tanta gente fala aqui de novas metodologias de gestão organizacional para você empreender mais rápido e mudar mais rápido. Elas tomaram proporções ainda mais relevantes nas organizações, mesmo as tradicionais. Projetos que você demorava, às vezes, 1 ano, 2 anos para maturar. Hoje, você está tendo que fazer chamadas sprints, né? Você faz tiros mais curtos, entrega resultados mais rápidos e vai melhorando o processo. Não espera ele ficar todo pronto. Você, à medida que ele vai ficando razoável, você já vai liberando e colocando em teste na sociedade. Então, muitos novos elementos surgiram aí a partir disso e estão descritos aqui no meu trabalho, né? Que eu procurei trazer um pouquinho como o líder encarava esse desafio, né? Da transformação digital nas organizações tradicionais, na implementação dessas novas ferramentas, sejam elas competências técnicas, né? E sejam elas competências comportamentais. Certo. Então, você falou com esses líderes. E o que você conseguiu perceber, né? Você entrevistou algumas empresas, né? O que você conseguiu perceber aí nesse trabalho, nesse processo? Sim, foi muito rico, assim... fazendo uma propaganda aqui, depois incentivo a ler meu trabalho. Também tem um artigo sobre a monografia também, que eu escrevi antes da monografia. O que eu pude perceber, assim... As empresas que eu pesquisei, eu tive que fazer um corte. Então, eram empresas de grande porte, que já tinha na sua estrutura um processo estruturado de planejamento estratégico, de gestão de mudança organizacional. Então, são organizações que já estão mais acostumadas a processos evolutivos mais rápidos, né? Certo. Mas o que eu pude observar foram vários elementos muito ricos, mas alguns me surpreenderam. Por exemplo, todos estavam com prontidão estratégica para a implementação da transformação digital. Então, todos eles sabiam que ou já tinham iniciativas ou iniciativas em estágio inicial, estágio médio ou estágio avançado,
em algum elemento da transformação digital. Ou seja, eles entendiam que esse processo precisa ser feito. É inevitável e está ligado à sobrevivência organizacional. Certo. Mas o que eu pude observar é que tem grau de maturidade diferente. Então, eu pesquisei desde a área de saúde, metalurgia, indústria de bebidas, área de serviço, ensino superior. Então, assim, cada um dentro da sua lógica e muito influenciado pela pandemia, buscou essa adaptação. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, quando a gente olha aqui no resultado da pesquisa, a gente vê assim, quando a gente fala de capacitação do time para a transformação digital, todas elas apresentaram o estágio médio ou avançado. Mas quando falava de, por exemplo, uso de dados para tomada de decisão, ou seja, você ser mais assertivo na tomada de decisão usando dados, informações, certo, que a gente chama aqui de Big Data, ou Data Lake, aí todas elas apresentaram estágio inicial. Elas tinham muita oportunidade. Ou seja, tomar decisões com informações mais trabalhadas ou com um conjunto de informações mais... vamos falar assim, mais aprofundadas para tomar decisão, que hoje a tecnologia nos permite. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hábito do consumidor. Então, toda vez que você acessa um site, você entra numa loja, você pesquisa um produto, aquilo vai gerando informações muito preciosas que diz respeito a hábitos ou características ou intenções do consumidor. Sim. E isso todo hoje, com a tecnologia, é possível você categorizar, fazer levantamentos estatísticos e liberar informações preciosas para o processo decisório de estratégia de produto ou de serviço. E eu notei nas empresas que eu pesquisei, são empresas do Distrito Federal, que todas elas ainda estavam em estágio inicial de uso desse tipo de informação ou uso de tecnologia nesse sentido. Não, e você saber o que o consumidor está pensando... Saber não, né? Mas você prever aí o comportamento do consumidor, o que ele vai fazer, o que ele está acessando é fundamental, porque você, realmente, como você falou, você pode preparar o conteúdo e voltar para ele e conseguir aí chegar à empresa, chegar ao determinado objetivo, né? Mas é interessante, então, é deficitário. Isso é um ponto que é um pouco interessante. E você acha, então... E você conversou com essas empresas se elas pretendiam começar a trabalhar mais com esse ponto? O que foi dito a você? Sim. Então, esse foi um ponto do trabalho que eu consegui levantar, que eles tinham noção de que isso é importante, mas ainda estava numa fase de descoberta de como fazer isso. Então, eles sabiam que é importante, tinham conhecimento, mas ainda estavam buscando as ferramentas, buscando a forma ou formato de como implementar isso na organização. Então, para essas empresas aqui do DF, era algo mais incipiente, né? Esse é um movimento que a gente observa em todas as empresas, ou você acha que foi só nessa aí que essas que você abordou? Eu acho que, de uma forma geral, o uso de informações para a questão da decisão da empresa, de olhar para o hábito do consumidor e você, a partir do olhar do consumidor, a partir do olhar do cliente, do mercado, você gerar informações com uso de tecnologia, com inteligência artificial, né, e você aprender rápido com aquilo e mudar rápido, eu acho que é um processo que o mundo, de uma forma geral, ela está ainda num estágio ainda de muita experimentação, e as empresas que saírem à frente disso, com certeza, as empresas que conseguiram fazer isso, como a Amazon, o Facebook, a própria Google, né, que elas focam exatamente nisso, elas conseguem estar à frente, né? Mas aqui lembra que a gente está falando das empresas tradicionais, né? Não estou falando de empresas avançadas em tecnologia. Então, para as empresas tradicionais, isso é um desafio. E é um desafio que qualquer organização ela vai passar. E a tradicional, ela está tendo que adaptar. Imagine você no passado, você tinha um produto e você colocava o seu produto à disposição. Sim. Hoje você está tendo que adaptar seu produto e serviço todo momento a partir do hábito do consumidor, né? Do cliente, da sociedade. E isso só é possível, essa prontidão, essa visão estratégica e acelerar esse processo com o uso da tecnologia. Certo. E a tecnologia dentro da organização, aí a gente está falando de transformação digital. E aí liga com o papel do líder. Porque a transformação digital está ali, mas quem faz esse processo e traz para dentro da organização é o líder.
É o exercício da liderança. Certo, mas a gente está aqui falando então de empresa tradicional e agora há pouco a gente disse que não havia uma fórmula, né? Mas assim, hoje nesse processo de implementação da transformação digital nessas empresas tradicionais, para você, quais são os pontos mais importantes, as ações necessárias para que esse processo ocorra da melhor forma nessas empresas? Acho que a gente pode primeiro começar na visão estratégica organizacional. Então, a autoliderança tem que ter isso como um objetivo importante dentro da empresa. Então, se a autoliderança não compra, não entende e não coloca isso como prioritário para a organização, não vai. Né? Segundo ponto, eu vejo que você ter uma cultura permeável para o novo. Né? Então, você tem que experimentar, você tem que se permitir se conectar com ecossistemas diferentes do seu, aprender com esses ecossistemas diferentes e possibilitar que você traga esses novos elementos para dentro da empresa. Mas não é um processo simples, não é um processo assim, plug and play, né? Que você pega lá e conecta. É um processo adaptativo. E aí, como a gente mencionou no início, cada empresa vai descobrir sua forma. Sim. E a gente passa muito pelas pessoas. Às vezes a gente pensa assim, eu vou lá e vou comprar uma tecnologia, comprar uma ferramenta, e aí tenta implementar na empresa, não dá certo. Por quê? Porque primeiro são as pessoas. As pessoas, começa tudo pelas pessoas. Sim, claro. E as pessoas, na minha visão, tem que preparar o líder. O líder é esse elo conector de tudo. É a ponte, né? Que faz essa ponte, essa conexão de tudo. Se não for o líder, não acontece, né? Porque o líder também pode embarrear. O líder também pode... vamos falar assim... se fechar para essas se fechar ideias. Ou atrasar, ou não querer também. Então, o líder tem que ser... O líder, a autoliderança, ele tem que ser essa pessoa... Essas pessoas têm que ser preparadas para esse processo de mudança. Né? Certo. E nesse processo de implementação da transformação digital, quais são os erros mais comuns que ocorrem nesses processos? Então, como eu mencionei, você tentar colocar uma ferramenta de mercado ou ir por modismo, né, que a gente costuma dizer na empresa que eu trabalho. Não podemos ir por modismo. Nós temos que ter a visão de que uma ferramenta ela é importante porque você tem que compreender o que ela entrega de valor e compreender o que ela vai fazer de mudança ou trazer de geração de valor para dentro da sua organização. Então, primeira coisa, evite modismo, né? Evitar modismo, evitar fazer qualquer coisa assim, só porque alguém está fazendo, alguém fez, deu certo. Você tem que fazer um planejamento e compreender o que aquela ferramenta, aquela tecnologia vai agregar na sua organização, mas antes de sair implementando, entender como é que ela vai gerar valor e como é que as pessoas vão utilizar aquela ferramenta. Então, eu cheguei a essa conclusão, ouvindo as pessoas e observando aí as empresas pesquisadas. Certo. E em cima dessa questão dos erros, então, quais são os principais desafios aí que você vem observando atualmente? Então, você tentar colocar o modismo, sim, de qualquer forma, você não ter uma equipe, uma liderança preparada para essa mudança, você começar o processo de mudança e não deixar que o colaborador exerça isso de alguma forma. Então, você tem que ter uma cultura permeável, que as pessoas possam exercitar essa mudança de alguma forma, dar ouvido, dar voz. A gente fala lá na empresa de política de portas e caras abertas. Então, a liderança, os líderes, eles têm que estar abertos para o novo. Ele tem que estar aberto para ouvir opiniões diferentes, para construir de forma diferente. A gente chama lá são as reuniões de squads ou equipes interfuncionais, onde a gente coloca desde um diretor, um analista, juntos construindo uma ideia. E muitas vezes nem sempre a ideia do diretor prevalece. Prevalece a ideia conjunta da maioria em prol de tratar uma dor, ou tratar um problema, ou tratar um objetivo. Né? Acho que dá para entender que é um organismo, né? É um organismo vivo, sistêmico, né, que a gente costuma dizer aí na administração, interligado, mas não pode ser mais autocrático. A autocracia, como já funcionou no passado, lideranças autocráticas, nesse novo modelo do novo hoje, de construção constante, de novo, não funciona. Tem que ser um modelo de construção constante e a transformação traz isso, porque ela traz para as pessoas o que eu chamo aqui no trabalho de mindset digital. Então, você tem uma mudança de pensamento para como resolver uma dor, resolver um problema ou um desafio,
ou como você melhorar um aumento de receita, ou como atender uma nova demanda do cliente. Esse ponto que você falou eu acho interessante. Então, aquelas lideranças que a gente, assim, mais quadradas, mais autoritárias do faz e obedece, hoje em dia você acha que não... No processo atual, elas vão encontrar mais dificuldade para promover a mudança. Lideranças mais permeáveis, mais abertas para o novo, que se permitem debater ideias diferentes dele, né, do líder, são lideranças que estão tendo mais sucesso, né? As novas escolas de gestão de pessoas pregam muito isso, né? A humanização da liderança e você ter essa permeabilidade de todo o nível hierárquico, né, da organização, construindo em conjunto, né? Então, lideranças autocráticas, elas dificilmente sobreviverão no processo de transformação digital. Nesses novos tempos, né? E a partir disso tudo que a gente conversou, Wendel, quais foram as conclusões finais, então, que você teve aí na sua dissertação? Bom, assim, o processo de transformação digital, que eu chamo aqui de mindset digital, ele passa pela liderança, inevitável. Então, para aquelas organizações que queiram ingressar, né, queiram iniciar um processo de transformação digital, é muito importante começar pelas pessoas, né? Pela cultura, pelo o movimento dentro da cultura organizacional, pela autoliderança. Se não for assim, não funciona. Ter um ambiente que você permita que o novo entre na organização de forma genuína e verdadeira, não de forma para cumprir tabela, e que você possa incentivar o aperfeiçoamento das equipes, da liderança, das pessoas com as novas ferramentas que hoje tem no mercado. Inteligência artificial, Big Data, Data Lake, Internet das Coisas, agora a internet, 5G, internet em alta frequência, como nunca visto, né? Troca de informações, a possibilidade de você manipular dados e informações está enorme. Mas não adianta nada disso se você não tiver uma empresa aberta e preparada para isso, né? Então, essas foram algumas conclusões que eu cheguei do trabalho. E algumas são mais urgentes, né? O uso de dados, né, para tomada de decisão, capacitação da liderança para essas novidades. Então, os líderes que estão atuando hoje, eles foram formados numa escola que ainda não falava-se muito disso, né? Então, a gente precisa acelerar essa formação dos líderes atuais, né? Então, nessa capacitação desse que eu chamo de que no trabalho de mindset digital e permear novas tecnologias e permitir a inovação de uma forma genuína na organização, em todos os níveis organizacionais. E que dicas você daria para as empresas criarem esse mindset de inovação, vamos dizer, entre os colaboradores? A primeira, acho que eu vivi isso, pude observar isso e escutar isso em várias empresas, é criar um ambiente aberto. O que é um ambiente aberto? Um ambiente em que você crie, por exemplo, comitês ou equipes interfuncionais que debatam esses temas e que possam, de forma ampla e verdadeira, discutir com todos os membros da empresa, todos os membros da equipe, né? Você se aproximar de ecossistemas diferentes do seu. Então, por exemplo, no caso das empresas que eu pesquisei, no caso da empresa que eu trabalho, a gente aproximou de ecossistema, por exemplo, universidades, startups, legal, empresas que nasceram já nasceram com a mentalidade digital, né? E você ter essa troca e ter essa via de mão dupla, né? Com essa experiência, com esses tipos de organizações, acelera o processo organizacional de mudança. Mas eu acho que o principal é a autoliderança, comprar isso e ajudar a criar, a inserir isso no movimento de cultura organizacional. Se convencer e convencer os colaboradores, né? Exatamente. Certo. Wendel, acho que a gente conseguiu explorar bem. Vamos dar só uma mudadinha aqui agora, falar um pouco mais especificamente de como foi o seu mestrado, né? Queria que você contasse aí como é que foram as experiências aqui que você teve no curso do IESB. Foram 2 anos e meio, né? Isso. Queria que você falasse, então, suas experiências aí de fazer um mestrado. Então, como eu mencionei no início aqui para você, era um desejo, um sonho meu de fazer um mestrado, no caso aqui um mestrado profissional stricto sensu. E desde o início eu fiquei assim muito feliz, né, porque eu encontrei aqui professores muito capacitados, todos eles
além de ter atividade acadêmica, também tinha uma atividade empresarial ou atividade na sociedade, de alguma forma. Eu acho que nenhum professor meu, todos eles tinham no mínimo doutorado, a maioria tinha pós-doutorado. Então eu encontrei um ambiente muito assim, profícuo de discussões, de ideias, de provocações, né? E eu fui muito provocado. E eu peguei uma parte do curso foi presencial, uma parte do curso foi presencial, mas o final do curso já foi online, né? Por causa da pandemia, a gente teve que ficar online. Mas mesmo assim, a gente teve discussões muito interessantes online. E a minha dissertação, eu levava para o meu professor e o meu professor falava, Wendel, vamos trabalhar melhor isso. E ele sempre me provocava. Legal. E aquilo foi me provocando e eu falei, eu não quero mostrar para ele que eu posso fazer melhor. E realmente esse processo de aprendizado, de ensino, e eu acho que a qualidade com que a proposta do curso trouxe, né, de qualidade, de aprofundamento, para o meu desenvolvimento profissional foi muito rico, muito importante. Né? E sem dúvida me trouxe, assim, eu acho que uma coisa que foi muito rica, eu tive que ler muito sobre o assunto, né? Eu tive que pesquisar. Então, os meus professores, meus orientadores, e principalmente meu orientador, me provocou muito para pesquisar literaturas fora do país, literaturas que estão atuais, né? Literaturas que saíram agora, fresquinho, 2020, 2021. Tem até literatura de 2022, eu consegui colocar alguma coisa já na monografia. Então, eu consegui acessar aquilo que está nascendo de novo nas academias e na sociedade. E isso me trouxe muitos elementos importantes até para o meu exercício lá da minha atividade profissional. Então, eu acho que o mestrado profissional né, essa questão do misto de estudar a teoria e de estudar a aplicação prática, eu consegui encontrar isso aqui no mestrado, foi o que eu buscava realmente. Interessante. Foi muito legal. E como esses pontos, na sua opinião, como é que esses pontos você acha que auxiliam aí na sua carreira? Então, eu dentro das minhas atividades, eu tenho uma missão lá, e meu time, né, e não só eu, mas todo o meu time lá, toda a equipe de liderança que eu coordeno, um dos papéis nossos de hold lá do Centro de Serviço Compartilhado é buscar o aperfeiçoamento da gestão organizacional. Então, a gente tem que trazer novas tecnologias para a empresa, uma nova visão que está acontecendo no mundo. E eu pude, né, por meio desse estudo aqui, do mestrado, e de tudo aquilo que eu pude ler, estudar, levar para dentro da organização, de alguma forma, ajudar a organização, né, lógico, uma pessoa só não faz essa mudança, né, um conjunto de pessoas e pensamentos né, e junção de vários elementos, mas eu acredito que eu pude contribuir, né, por meio desses estudos aqui, e trazer essas discussões e essa teoria para dentro da empresa. Né? Certo. Você falou aqui, falando do seu estudo, eu fiquei curioso só para te fazer uma pergunta. Você falou que o período final ali você pegou online, né, do curso. Para você, quais foram os pontos positivos e negativos desse estudo mais à distância? Então, quando você está presencial, num curso de mestrado onde você muito mais debate do que você ouve, então, houve um processo ali primeiro de adaptação, né? De você promover um debate online. Então, você imagina, você tem que levantar a mão, você tem que esperar o outro falar para você debater. Então, esse processo de debate, de construção, de adaptação, né? de evolução, online, ele se torna um pouco mais prejudicado. Então, tem que ter muita disciplina, né? De quem acho que exige muito mais do professor. E exige também do aluno mais disciplina, né? Muito mais dedicação. Né? Então, eu acho que um lado positivo trouxe um aperfeiçoamento da tecnologia, né? de uma forma do ensino. Eu acho que trouxe mais disciplina para as pessoas de ouvir, debater os assuntos, né? De esperar um pouco pelo outro. Mas eu sou da linha que eu prefiro presencial. Para debate desse nível, onde você tem que construir ideias constantemente, eu prefiro ainda o presencial, minha opinião. É lógico que alguns cursos à distância, onde você está ali ainda absorvendo conteúdo, né? Eu acho que ainda consegue, né, com as novas ferramentas, adaptação. Mas quando você vai para um debate, o presencial acho que é mais rico, na minha visão.
Entendo. E falando assim do mestrado em geral, né? Você acha que isso é uma formação hoje muito importante para um profissional no mercado? Então, eu escolhi o mestrado profissional, né? Então, Sim. a proposta que eu encontrei aqui no IESB foi aliar um estudo acadêmico aplicado a um ambiente empresarial, né? Então, de alguma forma, esses dois elementos se encontraram no meu estudo, né? Porque eu tinha esse foco de levar tudo que eu aprendesse para a prática. E a instituição possibilitou também trazer a teoria. Então, eles trouxeram tudo que tem de mais assim, moderno atualmente. Geralmente, nem se adota muito livros, né? Mas geralmente artigos científicos, o que está sendo pesquisado ainda em evolução. E eu acho que isso possibilitou uma abertura para o conhecimento, né? Uma abertura para o novo. E é lógico que a gente bebe na fonte de teóricos tradicionais e renomados, mas eu via uma preocupação dos professores de trazer coisas novas, inovadoras. Todos eles, de uma forma geral, não vou nem dizer que foi mais ou menos um ou outro, de uma forma geral, uma preocupação de trazer coisas novas, de provocar a gente a pensar diferente, né? E isso eu encontrei aqui no IESB. Então, foi rico nesse sentido. E era o que eu estava buscando. Eu não queria fazer um mestrado acadêmico, não? Assim, eu queria fazer um mestrado profissional que pudesse, ao final, eu entregar alguma coisa útil para a minha organização, né? Que me incentivou, me apoiou, e que também pudesse, de alguma forma, ajudar empresas, né? E eu acredito que, de forma muito modesta, de forma muito humilde, eu acho que aqui temos alguns elementos que, pelo menos, não indica um caminho, mas pelo menos provoca pensamentos e discussões, né? Eu acredito que o meu trabalho teve esse intuito. Legal. Vamos voltar um pouco então para a nossa primeira parte da entrevista. Você tinha falado que as empresas que não se adaptarem a essas transformações digital, elas vão ficar para trás, enfim. Eu queria que você me falasse, teria algum exemplo, não precisa citar nomes, mas sim a metodologia do que ocorreu, o mecanismo daquilo que ocorreu, um exemplo aí de empresa que acabou ficando para trás? Teria para falar? Então, por exemplo, as empresas embora eu não tenha entrevistado nenhuma, mas eu pude observar as empresas do ramo de alimentos, né? Que na pandemia, restaurantes e de uma forma geral, não conseguiram fazer uma adaptação rápida para, por exemplo, vender produtos, né? Produtos pela internet ou ter o delivery, né? Que a gente chama. Nós tivemos uma enxurrada de empresas que fecharam. Né? A gente tem até um dado só te interromper, desculpe. A gente tem até um dado do sindicato dos bares e restaurantes aqui do DF, que foram mais de 8 mil restaurantes que fecharam só no primeiro ano da pandemia. Então, sim. É um número muito alto, né? E agora eles estão voltando, né? A nossa torcida que a gente não tem que passar porque a gente passou de novo, mas eu acho que deixou um legado para todos, né? Esse processo adaptativo que realmente tem que, né, mudar. E outras organizações também que não adaptaram a forma de vender seus produtos e serviços, né? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com venda de imóveis de alto padrão, imóveis de valor elevado, né? Para classe A, para classe B. E eles mudaram a forma de começar a escolha do apartamento. Eles começam pela internet. Então, se você não está presente na internet, você vai ser esquecido, né? Então, carro é a mesma coisa. Hoje nós somos líderes em vendas de automóveis no Distrito Federal em Volkswagen e Ford. Sim. Hoje a compra do carro é pela internet. A gente já chegou a vender carro e entregar o carro na casa do cliente pela internet. Ele não foi na empresa. Um delivery de carro. Então já aconteceu isso. Caramba. Então, hoje, tudo da nossa vida começa pela internet. Tudo começa ali, escolhas. Então, as empresas que não estiverem atentas a isso, elas vão ser esquecidas, elas vão ficando. Né? Não basta só ter uma marca importante hoje, uma marca de renome. Se essa marca ela não está presente nas mídias sociais, nas redes sociais, na web de alguma forma geral,
que a gente brinca lá no Google Meu Negócio, você esteja acessível ao clique do seu smartphone, ela está fora. Então, é o que eu acredito e é o que nós buscamos lá na organização, essa interação digital com o cliente o tempo todo. É lógico que aqui eu estou falando de uma forma ampla e a gente tem muito a melhorar, né? Mas é o que nós buscamos todos os dias, essa interação digital ainda maior com os nossos clientes. Então você está falando aí que as empresas hoje em dia elas precisam na internet entregar o produto de venda ao cliente da forma mais mastigada possível, né? Com os maiores detalhes. Por exemplo, vamos falar no caso então da venda dos carros. Quando vocês colocam então um carro para vender, colocam um anúncio na internet. Que informações, que formas vocês fazem para esse anúncio chegar aos consumidores e quais informações você considera como base para conseguir vender um carro para uma pessoa? Então, todas as nossas ferramentas, sejam elas de mídias sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, elas buscam uma interação amigável com o cliente. Então, nós temos que ter um formato e uma proximidade com a característica do nosso cliente, né? Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, o cliente ele não quer ficar procurando. Então, a gente estuda o hábito do consumidor de acesso às ferramentas digitais de forma a que ele encontre os produtos ou serviços da forma mais rápida possível, da forma mais amigável possível. Então, com poucos cliques, ele tem que tentar tirar a dúvida dele ou acessar o que ele precisa, né? Então, ainda a gente está em evolução interna, falando lá pela empresa que eu trabalho, de ferramentas digitais de venda de carro. Mas a gente sabe, e a gente acompanha isso por estatísticas e o monitoramento do nosso acesso das pessoas às nossas mídias sociais e à internet, hoje, praticamente, vou dizer que não vou saber precisar, mas é quase 100% que a venda do nosso carro começou pela internet. Ou acessando o site de alguma marca que a gente representa, ou acessando o nosso site. E ali, aquela experiência que ele tem ali no showroom nosso, é só para tirar alguma dúvida ou fazer um test drive, né? E tirar a dúvida final para comprar o carro. Mas hoje, a empresa que não tiver presente nas mídias sociais ou possibilitar essas ferramentas digitais, ela está fora. Seja ela do ramo que for. Seja ela do ramo que for. Interessante. Você falou uma coisa sobre o comportamento do consumidor, que ele não quer pesquisar muito. Então a conclusão é essa. Eu achei interessante. Eu tinha uma visão de leigo, de achismo diferente. Achei que o consumidor pesquisasse muito. Ele pesquisa muito, mas ele quer, por exemplo, ao pesquisar um produto ou um serviço, ele quer ter aquilo rápido e fácil. Mas ele, para tomar a decisão, por exemplo, ele vai comprar um carro. Ele pesquisa várias marcas. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando ele entra no seu site para pesquisar o seu produto, ele quer ter uma experiência amigável, uma experiência friendly, que a gente chama. Sim. Rápida, acessível. E que cative. E que cative a pessoa, que tire as dúvidas dele. É diferente do que você disse agora. Ele pesquisa muito, ele vai pesquisar vários tipos de carro, ele pesquisa a motorização, consumo de combustível, os componentes, tudo isso. Então, ele tem uma ferramenta poderosa na mão dele, ele vai pesquisar muito. Mas quando ele entra no seu site, se não for amigável, ele sai. E ele vai para o outro. Então, o concorrente ou a empresa que tiver isso mais rápido, mais friendly, ele vai se destacar. Entendeu? Ele pode ter um diferencial competitivo em relação ao outro. E quais os elementos para deixar o site, essa experiência digital mais cativante? Eu não sou especialista do assunto, né? Mas eu atreveria a me dizer aqui, a primeira coisa é você pensar no seu site não com o olhar da empresa, é com o olhar do cliente. Claro. Então, o cliente, a gente tem que observar muito o hábito dele dentro da ferramenta e a partir dessa experiência do cliente, do olhar dele, é que você constrói essas ferramentas. Então, no passado, a gente construía as ferramentas com o olhar da empresa. O que era importante para a empresa? E hoje não, a gente tem que construir com o olhar do cliente, o que ele está buscando, né? E muitas vezes é um processo adaptativo constante. Então, acho que a grande dica que eu dou é assim,
Você tem que observar o olhar e o comportamento do cliente, do consumidor, e não o que necessariamente a empresa acha que é importante. É lógico que a empresa ela tem o papel também de convencer o cliente, o seu consumidor. Mas isso mudou muito. Como você bem mencionou, com a ferramenta agora que você tem no celular, você consegue acessar. Naquele momento ali, você está no meio, sei lá, do shopping, você está lá no meio, você quer sair de casa para comprar sei lá, um sapato, ou uma roupa, ou consumir algum alimento. Você de casa, antes de sair, o que você faz? Você não sai. Você pesquisa antes. Pesquisa, exatamente. Então, aquelas empresas que tiverem isso de forma mais amigável, mais pronta, mais... que eu costumo dizer friendly, ela vai se diferenciar. Né? Bacana. Wendel, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista e geralmente eu peço para os entrevistados eles passarem uma mensagem final. Eu queria então que você passasse uma mensagem em como esse processo de transformação, a importância desse processo de transformação digital para essas empresas que ainda não dão o devido olhar para esse processo. Eu queria que você deixasse então essa mensagem final. Eu acho que o processo de transformação digital ela tem muito a ver com o processo de evolução organizacional. E aqui eu atrevo a dizer evolução digital também. Então, assim como a gente tem que evoluir todos os dias e sair, né, todo dia a gente tem que pensar numa versão melhor de nós mesmos, né? As organizações também têm que pensar numa versão melhor delas. E hoje em dia, sem um processo de transformação digital, e eu me atrevo a dizer aqui, de evolução digital e mudança organizacional com esse viés, dificilmente ela vai se sustentar no longo prazo, porque as mudanças elas estão muito mais rápidas. O processo de adaptação exige que as organizações se adaptem muito mais rápido. E a transformação digital é um meio para isso. Ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio para a organização, para ela evoluir e se adaptar mais rápido às exigências do mercado e da sociedade. Perfeito, Wendel. Muito obrigado pela sua participação hoje. Esse foi o Wendel Maurício. A gente agradece novamente pela sua participação. Aqui se encerra, então, mais um episódio do podcast Praticamente. Se inscreva aqui no nosso canal, nos siga na plataforma onde você está nos ouvindo ou nos assistindo. E aqui, até uma próxima.